Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje o tema do canal é esse: o que é o sistema do relacionamento? Caso você goste do conteúdo desse vídeo, deixe o like aí e comenta aí, por favor. Caso você não goste do conteúdo desse vídeo, deixe o seu dislike aí e deixe o seu comentário para poder melhorar a qualidade do canal. E caso você goste do canal, se inscreva, pessoal. Bom, tratando do tema agora, o que é o sistema do relacionamento, falando de uma forma objetivamente e clara. O sistema do relacionamento é o conjunto de regras aonde você vive, que regula o que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer, falando de uma forma objetivamente, sendo objetivo. Agora, falando de uma forma completa, vai muito além do que algo prático, como eu falei agora, e objetivamente. Então, existem três ou quatro, que regula o sistema do relacionamento, falando de uma forma completa para você, que é o poder político, através das leis, o poder religioso e o poder da tradição e cultura. Essas quatro formas, ela regula o que você pode fazer dentro do relacionamento e aquilo que você não pode fazer dentro do relacionamento. E é o que eu vou estar falando aqui para você entender o que é o sistema do relacionamento. Vamos falar primeiramente da questão da política. Isso aí pega muito. Como funciona, por exemplo? Existem os representantes que representam a gente lá no Congresso, no caso do Brasil no Congresso, e eles faz as votações lá para poder melhorar o nosso meio ambiente, o nosso meio social que a gente vive. Porém, aquilo que eles decidem lá é lei. E essa lei regula aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro para você abrir a sua visão. Se amanhã existir no Congresso uma regulação que não pode casar a não ser a pessoa que tem uma idade superior a 30 anos de idade, você não vai poder casar. Aí você vai falar, pô, isso é um absurdo, que isso? Gente, pode ser um absurdo agora para você, mas daqui o seu neto, o seu tataraneto, ou a geração seguinte que possa subir, quarta, quinta, já não vai ver como um absurdo isso. Por quê? Porque ali existe o poder político. E todos têm que obedecer. E se você não obedecer esse poder político, você vai ser punido. E aí a punição varia da gravidade da situação ou do crime. Só para você ter só uma ideia explicativa. O poder religioso é aquele poder onde você tem uma religião. Ou seja, existe a lei e existe a religião. Então você está dentro de uma religião onde existe uma divindade. Então, muitas vezes, dentro da religião, tem as suas próprias normas, tem as suas próprias éticas, doutrinas. E muitas vezes, para poder permanecer naquele grupo social, você tem que obedecer, senão você vai ser afastado ou vai acontecer alguma coisa que te peça estar naquele grupo, daquela religião. É importante falar, nessa questão da religião, que tem alguns casos, por exemplo, que uma pessoa de uma determinada religião não pode namorar com uma outra pessoa de uma outra religião. Aí que entra a importância de entender o sistema do relacionamento. Como também existe casos de pessoas de religião que não podem namorar pessoas sem religião. É lógico que essa proibição é uma questão de regra de convívio, doutrina, de convivência. Segue quem quer. Porém, influencia de uma forma diretamente muitos relacionamentos. E é lógico, é muito lógico que a religião, ela de uma certa forma, ela é um regulador para muitas coisas. Uma outra questão também que é muito importante se falar é a questão da cultura e da tradição. A tradição, para a gente começar a falar, ela mexe muito mais com a normatização, com as regras, diferente da cultura, que é um pouco mais voltada para a arte. Entretenimento ou beleza, alguma coisa tipo assim. Mas a tradição, por exemplo, ela pode sim impedir de você ter um relacionamento. Quem nunca viu filmes, romantismo, de falar de pessoas que não poderia se relacionar com outro tipo de pessoa?
Eu vou dar um exemplo que é muito utilizado entre o rico e o pobre. Por exemplo, quem nunca viu um seriado ou uma história falando que em certas culturas a plebe não poderia casar com quem tinha condições financeiras, porque era contra a tradição, a cultura daquele lugar. E também pessoas de fora não poderiam se relacionar com uma pessoa ali de dentro de uma outra nação, porque só poderia se relacionar com pessoas da mesma nação. Quem nunca já viu também, historicamente falando. Então a tradição, ela pode influenciar de uma forma diretamente o seu relacionamento, até mesmo por uma questão de educação da sua família, procedimento, moralidade e aquela questão da pessoa ser conservadora. Ou seja, a família tem uma linha de pensamento, mas a pessoa que você está se relacionando tem uma outra visão de relacionamento e pode quebrar uma tradição que já é da família. Isso atinge diretamente. Na questão da cultura, a gente observa que muitas vezes o tataravô, o bisavô, o avô ou até o pai, dependendo da árvore genealógica, tem uma certa profissão ali de arte, de beleza, e quer sempre repassar para o filho. E aí o filho fala assim, não, eu não quero fazer isso, porque eu me interessei por A, porque eu me interessei por A, mas filha, isso aqui é da minha cultura. Fazer um desenho, fazer uma coisa aqui estampada, fazer isso aí já vem de geração em geração. Você não pode quebrar essa cultura de fazer esse determinado tipo de coisa. E aí acaba dando problema. Por quê? Porque quebrou aquela cultura. É só um exemplo, ou seja, aquela prática daquela família. E isso, de uma certa forma, esses 4 elementos que eu falei, influencia de uma maneira diretamente e indiretamente. Você já parou para poder pensar? Por isso que o canal ele foi criado com esse nome, entendendo o sistema do relacionamento. Porque se uma esses 4 poderes você infligir, você vai ter realmente problema, você vai ter realmente dor de cabeça para poder lidar. Uma coisa bem curiosa é que esses 4 poderes, eles não podem estar em conflito, porque se ele não está em conflito, eles acabam sendo extintos. Muitas vezes a gente já viu casos aí de um entrar em conflito com o outro e dar aquele bafafá danado. Então eles têm que agir harmoniosamente para que eles também possam sempre estar ali, ter aquela vida prolongada. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês entendam. Falei de uma forma bem objetiva, bem clara, e vou dar desenvolvimento sobre esse tema e outras coisas. Mas isso que significa o sistema do relacionamento, um conjunto de regras ao qual você tem que se adaptar, e aí você vai saber lidar com essas coisas e saber ter o seu êxito na sua vida sentimental ou amorosa. Beleza? Fui, pessoal!